A nossa programação da BMC News, chega a hora da gente receber ele, Roberto Dumas, economista e professor do INSPER. Obrigada, Dumas, mais uma semana aqui com a gente. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Vandique, bom dia, Felipe, bom dia, Paula. Prazer de novo estar na bancada com vocês. Obrigada, prazer é sempre nosso e numa semana, inclusive, bem movimentada, Dumas. Queria aproveitar o gancho, já falar contigo, inclusive mais cedo a gente estava trazendo aqui, o JP Morgan informou que 3/4 das operações globais de carry trade já foram desfeitas. A gente viu aí nessa recente liquidação dessas operações de carry trade, aumento de uma grande volatilidade global, muito impulsionado ali pelo grande temor de cortes rápidos nas taxas de juros pelo Federal Reserve, isso na segunda-feira. Uma grande preocupação também em relação ao aumento de taxas pelo Banco do Japão. Como que você avalia o impacto destes eventos, né, nas economias globais, mas como que você viu nessa crise global que praticamente não aconteceu? Veja, primeiro, eu acho que foi um pouco de exagero pelo lado dos Estados Unidos. Porque, veja, a hora que você percebe quanto que cresceu o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2024, foi 2,8%, muito mais impulsionado pelo consumo das famílias e investimento, ou seja, está aumentando o hiato do produto. Então, isso daí ajuda a controlar a inflação, mas aí você vê, olha, mas o payroll de julho foi abaixo do esperado, 114 mil vagas para 175 mil vagas esperado. Gente, não é uma notícia tão ruim. É uma notícia que não ajuda, mas não é o caso, por exemplo, da Bolsa Nikkei cair 12%. Então você vai lá para a Bolsa do Nikkei e fala, gente, o que está acontecendo? Que deveria cair 12%? Se por acaso é o problema na recessão nos Estados Unidos, então vai ter que cair 12% a Bolsa dos Estados Unidos, que ele vai cortar 1,75 de aba 4. Inclusive, hoje saiu um dado que já refresca um pouco, por isso que a Bolsa dos Estados Unidos está saindo, que o pedido de desemprego foi 233 mil, esperado para 241 mil. Mas também não é só isso. A Claudia Sahm, que era ex-membro do Fed e agora economista-chefe da New Century, ela soltou uma regra que ela falava o seguinte, olha, se o desemprego for 0,5% acima da média móvel de 3 meses dos últimos 12 meses, a economia norte-americana está apontando para uma recessão. Se você pegar o desemprego de agosto de 2023 nos Estados Unidos, era 3,8%. O último dado de desemprego foi 4,3%. 4,3% para 3,8%, 0,5%. Pronto, acendeu a luz, acabou o mundo. Mas não acho que isso tenha sido o maior problema. É como você tem colocado direto. Para mim, foi o problema não só de carry trade. Por que a gente fala carry trade? Carry trade é quando você toma barato e investe numa taxa de juros, que é a paridade de juros descoberta, como a gente fala aí em classe, mas em títulos públicos. O mercado internacional, ele também tomou Japanese Yen, ien japonês, para se alavancar e investir em títulos de risco. Por exemplo, eu fiz uma continha aqui para a gente explicar de uma vez por toda o que está acontecendo. Porque muita gente fala, olha, aconteceu. Vamos imaginar que o investidor estava com $1.000. Ele foi no Japão, com uma cotação de câmbio, que foi o máximo no ano de 162 ienes por dólar para $1.000, a uma taxa de juros zero, ele tomou 162 mil ienes. Vai pagar zero. Ele pegou esses 162 mil ienes, que seja $1.000, e investiu num título público norte-americano, ganhando 5,25, 5,5. Portanto, ele vai ganhar 1.005,25. Bom, se ele vai pagar $1.000 e vai ganhar 1.005,25, está valendo o jogo, contanto que o câmbio não se mexa. Chegou o Banco do Japão, comprou ien para tentar levar uma apreciação, aumentou a taxa de juros para 0,25, que desde 2007 estava zero em alguns pontos, em alguns momentos estava menos 0,1, subiu para 0,25%, o câmbio apreciou o Japanese Yen, o ien japonês, para 144.
Lembra daqueles 162 mil ienes que a gente ia pagar? Lembra? Transforma isso para dólar. 162 mil ienes para 144. Gente, eu achava que eu ia pagar $1.000. Mas de 162 mil ienes para 144, eu vou ter que pagar $1.125. Ou seja, eu estou pagando 12,5 percentual nessa brincadeira. Espera um pouquinho. Então, eu tenho que pagar para o Japão 12,5% e estou ganhando dos Estados Unidos 5,25%. Bate o stop loss, todo mundo começa a desmontar esse carry trade, começa a comprar mais Japanese yen, yen japonês, e o que é pior também, não é só questão do carry trade, que a gente fala carry trade, mas não vamos esquecer, muita gente tomou dinheiro no Japão para se alavancar em ativo de risco, bolsa de valores, cripto, etc. Os algoritmos soltaram o stop loss, falou, gente, de 105 para 112,5 ficou caro. 12,5% para 5,25, 12,5% estou perdendo dinheiro, entra, desfaz tudo. Bom, mas o Banco do Japão merece apanhar por dois motivos. O Banco do Japão não, desculpa, a Bolsa Japonesa mereceu apanhar por dois motivos. Primeiro, que os bancos japoneses emprestaram para mais ou menos o que a gente tem aí, 700 bilhões de dólares, foi de carry trade e de operação alavancada. Esses bancos japoneses, provavelmente, alguns deles, podem não acabar recebendo, porque eu esperava que ia pagar $1.000, vou ter que pagar $1.125. Pensa agora, 700 bilhões de dólares, a pancada que esses bancos japoneses vão dar. Outra, hora que aprecia o ien japonês, não vamos esquecer, o Japão é um país voltado para exportação. Então, aquilo que estava impulsionando a inflação, com o aumento, ou melhor, a apreciação cambial, gera um impacto deflacionário. Esse impacto deflacionário e fazendo com que as exportações percam competitividade, joga de novo o Japão num cenário de crescimento cada vez menor e ameniza o impacto inflacionário que o Banco do Japão falou. Porque o Banco do Japão, ele falou o seguinte, eu vou subir a taxa de juros e vou subir lá na frente. Então isso daqui está parecendo muito mais carry trade e alavancagem do que nem o pessoal está falando. Olha, mas a recessão norte-americana. A recessão norte-americana foi, eventualmente, a cereja do bolo que usaram para contra-argumento. Mas como é que você pode colocar a recessão norte-americana se o epicentro, entre aspas, da crise foi justamente no Japão? Então, resumindo, eu, por enquanto, não compro que os Estados Unidos esteja, como a gente fala, numa aterrissagem forçada. Eu acho ainda que ele está num soft landing. Eu acho que foi um pouco exagerado, tanto é que acabou que os mercados voltaram. Mas causa uma bruta volatilidade, né, Paula? Cai 12%, sobe 10%. Vem uma notícia não tão ruim dos Estados Unidos em relação ao desemprego. Sobe bolsa, toma volatilidade na cabeça. E isso acaba prejudicando justamente aquele que acabou não fazendo hedge cambial com ien, com dólar, com reais. Isso acaba impactando o custo das empresas. Porque tem muita empresa, sabe, Paulo? Que eu já trabalhei em várias delas, que falam o seguinte, não, eu não vou fazer hedge porque hedge é caro. É a mesma coisa que você não vai fazer seguro de carro, porque se Deus quiser ninguém vai roubar meu carro e eu vou fazer um seguro. Gente, precisa fazer hedge. Precisa fazer hedge. Não, mas se eu fizer hedge eu não consigo ter lucratividade. Então o problema está no teu produto. Eu preciso fazer seguro, não importa o que esteja acontecendo. Então praticamente foi isso que aconteceu. Exageraram na justificativa, na minha humilde opinião, da recessão norte-americana. Isso é muito mais uma desmontagem de carry trade que a gente mostra por A mais B. Eu ganhei 5,25, perdi 12,5. O algoritmo falou, desmonta isso, vende bolsa, principalmente tecnologia, vende cripto, e a bolsa acaba despencando, e agora vem uma notícia positiva, volta a subir tudo de novo. Olha que loucura tá essa semana, Paula. Ô Dumas, muito